Seja muito bem-vindo ao 2 Dedos de Teologia, o seu programa favorito de teologia no YouTube. Eu sou Iago Martins, você está no meu escritório e o vídeo de hoje é um 2 Dedos de Teologia clássico, onde a gente vai desenvolver o assunto do dízimo. O dízimo é uma prática do Novo Testamento? O dízimo é coisa de judeu? É para dar dinheiro para a igreja hoje ou não? Esse é o assunto que a gente vai discutir no programa dessa semana. Lembrando que a gente tem vídeo toda terça e quinta-feira aqui no canal, 10 horas da manhã. Então, para você não perder nenhuma atualização, você se inscreve aqui, clica no sininho para você receber suas notificações sempre que tiver vídeo novo. E não deixa de compartilhar o vídeo aí nas redes sociais, mandar para os amigos da igreja, clicar no like aqui embaixo, que é para o YouTube saber que esse vídeo é relevante para a plataforma. Isto posto, vamos responder a questão teológica de hoje. O assunto do dízimo é um assunto que gera muito burburinho em certos ambientes de igreja, considerando que existem pessoas que acreditam que o dízimo não é uma prática atual das comunidades cristãs e se tornou um cavalo de batalha falar contra o dízimo, principalmente por causa de certos movimentos, digamos, dissidentes da comunidade evangélica nacional, de gente desigrejada, sem denominação, que não congrega em igreja alguma ou simplesmente participa de um ou outro grupo um pouco mais sectário da fé. Vários nomes aí no YouTube tomam conta desse movimento, mas eu não vou citá-los porque eu não quero dar plataforma pra, ficar dando palco pra doido dançar, né? Mas acaba que qualquer pastor que fale sobre dízimo na internet está em maus lençóis, porque ele vai receber uma enxurrada de pessoas tratando-o como se ele fosse a própria encarnação do anticristo. Ainda mais diante dos preconceitos sociais, de que todo pastor é ladrão e tudo mais, acaba que tocar nesse assunto se torna um pouco constrangedor. O que a gente vai fazer aqui é uma teologia do dízimo, olhar para o Antigo Testamento, olhar para o Novo Testamento, fazer breve comentário aí sobre o período intertestamentário e entender como é que o dízimo se relaciona com a igreja de hoje. Existe dízimo? Não existe dízimo? Você vai ter que assistir até o final para você entender o que a gente quer colocar aqui. Então vamos começar do começo, obviamente. E vamos começar com definições. Eu vou tomar minha água aqui pra já aquecendo aqui o negócio. A palavra dízimo do Antigo Testamento vem do hebraico. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico. A palavra é maser, que significa a 10ª parte. Então dízimo significa 10%, 1/10. E vários teólogos vão argumentar que a prática de dar uma 10ª parte como imposto ao rei já era algo um tanto comum no mundo antigo. Reis recebiam impostos à 10ª parte das colheitas e tudo mais. Por que exatamente a 10ª parte? Isso provavelmente vem do sistema decimal, ainda mais considerando os 10 dedos na mão. Você tem aí explicações históricas de por que nosso sistema é decimal e por que essa 1/10ª parte fazia sentido de forma matemática para as pessoas naquela época. Era uma forma fácil de quantificar certos impostos, pagamentos e tributos. Reis recebiam uma 10ª parte, conquistadores recebiam uma 10ª parte muitas vezes, e em ambientes religiosos, muitas vezes as ofertas também estavam relacionadas a uma 10ª parte. Nesse contexto, a gente encontra então os dois momentos no Antigo Testamento, antes da lei mosaica, onde o dízimo, essa oferta de uma 10ª parte, aparece registrado. Seria no caso de Abraão e no caso de Jacó. Em Gênesis 14, nós temos o velho relato de Abraão voltando da batalha e com os despojos de guerra entregando tudo aquilo a Melquisedeque. Melquisedeque é uma figura meio obscura do Antigo Testamento. Ele era tanto um líder religioso quanto um líder civil. Ele era rei de Salém, uma região que posteriormente seria Jerusalém, e ele era sacerdote do Deus Altíssimo, ou seja, ele cumpria funções religiosas ao Deus vivo. Abraão então toma 10% dos despojos de guerra e entrega a Melquisedeque como dízimo em oferta ao Deus vivo. Perceba que Abraão não foi o inventor do dízimo, mas Abraão cumpre uma prática que era um tanto comum ao seu tempo, de entregar ofertas de uma 10ª parte a aquele líder tanto civil quanto religioso. Nós não temos nenhum registro de Abraão fazendo isso novamente na vida dele, ou fazendo isso anteriormente a esse momento. Nós não temos nenhum registro de Abraão ensinando isso para Isaac. O dízimo aparece uma única vez, nesse único momento, como algo que Abraão fez uma vez para Deus. Ele pode ter feito outras vezes? Pode, mas aí é um argumento do silêncio, a gente não sabe. Tudo que a gente sabe é que uma vez Abraão seguiu esse costume de entregar uma 10ª parte em oferta a Deus. Fez isso entregando aquele sacerdote e rei chamado Melquisedeque. A gente tem então um segundo momento, ainda no livro de Gênesis, que já é com o neto de Abraão. Abraão teve um filho chamado Isaac, Isaac teve um filho chamado Jacó. Em Gênesis 28, a gente tem o registro de um voto, de uma promessa que Jacó faz para Deus. A promessa é que se Deus o abençoasse, Jacó daria o dízimo de tudo aquilo que ele ganhasse ao Senhor.
E isso aqui é interessante, porque uma vez que Jacó faz um voto com Deus de entregar o dízimo, caso ele fosse abençoado, isso significa que Jacó não possuía o costume de entregar dízimos. Porque se fosse um costume comum de Jacó, ou se fosse algo esperado de todo crente naquele período, Jacó possivelmente já entregaria dízimos. Ou Jacó não faria um voto para ser abençoado para simplesmente fazer a sua obrigação. O voto que Jacó faz indica que o dízimo era um ato pontual. O dízimo não era um costume, não era uma prática comum do povo de Deus no período do Antigo Testamento, mas era uma prática possível, já que fazia parte das culturas que viviam ao redor do povo de Deus. O que já lida com um ponto muito interessante. Muitos pastores, argumentando que o dízimo é uma prática do Novo Testamento, argumentam que porque existe dízimo antes da lei de Moisés, então o dízimo transcende a lei de Moisés e também é uma prática do Novo Testamento. No entanto, a gente não encontra nada no Antigo Testamento que nos faça crer que dízimos eram práticas comuns e obrigatórias sobre aqueles dois, mas sim que os dízimos surgiram como duas práticas pessoais, voluntárias e pontuais, em louvor ao nome de Deus. Há pastores ainda que argumentam que porque Abraão e Jacó entregaram dízimos, então o dízimo era um costume que foi passado familiarmente, que era comum daquele tempo, mas nós temos um total de 0 evidências nessa direção. Novamente, isso é só argumento do silêncio, a gente não pode construir teologia com base naquilo que não está dito. No entanto, a gente chega na lei mosaica, quando Deus revela a sua lei a Moisés, ao povo de Israel, depois que esse povo é liberto da escravidão do Egito. E o dízimo se torna uma prática normativa sobre o povo de Deus. Alguns argumentam que o que Moisés faz é nada mais do que normalizar um costume que já era presente na vida do povo de Israel. Mas também, novamente, a Bíblia diz vários nada a esse respeito. Não há como argumentar que Deus estava normalizando um costume do povo de Israel. A gente poderia dizer isso se quisesse sobre qualquer outra lei do Antigo Testamento, como o tecido de roupa, animais puros e impuros, quando a gente sabe que isso não acontecia. Em Levítico 27, a gente encontra Deus instituindo a prática do dízimo como uma norma ao povo de Israel. Eles deveriam tomar de todos os dízimos da terra, os cereais do campo, os frutos das árvores, e então trazê-los a Deus. O texto diz que essa dízima era do Senhor, pertencia a Deus, e então seria usada geralmente em 3 propósitos. Para a alimentação da própria família, muitas vezes o dízimo era comido por aquele que ofertava o dízimo. Para a alimentação dos levitas e sacerdotes no templo, que eram sustentados por esses dízimos. E para o cuidado dos pobres e dos necessitados, que eram também servidos com essa quantia aí de dízimo que era separada para Deus. Ou seja, o dízimo que era do Senhor não era queimado e entregue a Deus, não era jogado para cima e Deus comia. Aquilo que era do Senhor geralmente servia em 3 propósitos: alimentação da própria família, em glorificação ao nome de Deus, em festas para louvar o Senhor, o sustento dos levitas e sacerdotes no templo e o cuidado dos pobres e necessitados. Era assim que Deus era servido. Em Números 18 é dito claramente que o povo de Levi, os sacerdotes que serviam no templo, receberiam desses dízimos a fim de sobreviverem, já que eles não tinham nem direito à terra para plantar e o serviço deles era o serviço do templo. E uma vez que eles ainda não estavam estabelecidos na terra prometida de Canaã, eles poderiam comer dos frutos dos dízimos nas próprias casas. Parte desses dízimos eram reservados para que as famílias comessem em suas próprias casas. Isso mudaria quando eles chegassem à terra prometida de Canaã em Deuteronômio. No capítulo 12, a gente lê que eles não poderiam comer desses dízimos em suas próprias casas, mas apenas diante do Senhor. E em Deuteronômio 14, a gente também tem o estabelecimento de um dízimo que era entregue a cada 3 anos. Era dado aos levitas, às viúvas, aos estrangeiros para que eles comessem em suas casas e se fartassem. E aqui a gente já tem um mito acerca do dízimo a ser resolvido. Dízimo significa 10%? Sim, o dízimo é 10%. Só que a gente acha que os judeus davam 10% e só isso em ofertas a Deus. A questão é que eles não tinham um único dízimo. Mas se você olhar para as passagens com cuidado, a gente não vai lê-las aqui, senão o vídeo vai ficar com tamanho infinito. Você tem 3 dízimos sendo instituídos aqui. Havia esse dízimo que era entregue ao levita, em Levíticos 27. Havia um dízimo que financiava uma festa nacional, uma das festas judaicas, que está em Deuteronômio 14. Isso pode ser chamado de o dízimo dos festivais. E há esse dízimo que era pago uma vez a cada 3 anos. Se você somar esses 3 dízimos, você tem 10%. Mais 10%, mais um 10% dividido por 3 anos, dá 3,33%. Você tem pelo menos 23,3% de dízimo entregue pelo povo judeu no Antigo Testamento. Aí você pode jogar também o imposto do templo, que era pago a cada ano. Você adiciona aí a lei da respingadura sobre aquilo que caía das colheitas. Você tem pelo menos uns 25% da renda
dos judeus separada para ser oferecida em generosidade. 23,3% só nos dízimos, 25% aí pelo menos na vida normal de oferta e de cuidado com o miserável. Agora, parte desse dízimo, principalmente do dízimo que era oferecido nas festividades judaicas, era comido pelo próprio povo. Então eles recebiam de volta aí alguma parte do que entregavam. É como, sei lá, você oferta aí pra sua igreja e parte desse dinheiro vai ser usado pra cantina que vai dar um lanche tarde que vocês vão comer. Sei lá, é um exemplo que eu posso dar aí pra facilitar na sua cabeça a ideia de você comer do dízimo que você deu. Mas então a gente vê o dízimo se desenvolvendo na história de Israel. As outras citações que a gente tem no Antigo Testamento acerca do dízimo mostram principalmente o povo de Israel sendo infiel no pagamento desses dízimos. Em 2 Crônicas 31, no verso 4, por exemplo, nós lemos que nos dias de Ezequiel, o povo não estava pagando aos sacerdotes e aos levitas aquilo que o texto chama de sua parte, para que pudessem se dedicar à lei do Senhor. Os dízimos eram parte dos levitas e sacerdotes, era algo que eles mereciam, era algo que era devido a eles, e devido a eles para que eles pudessem estar dedicados ao serviço no templo. Não pagar esses dízimos era roubar do sacerdote e do levita aquilo que lhes pertencia pelo serviço que eles prestavam a Deus. Por isso que o verso 5 diz que depois da repreensão o povo trouxe em abundância alimentos para que os sacerdotes então pudessem se fartar e estarem supridos durante seu tempo de trabalho. E a gente encontra a mesma coisa depois do exílio, com Neemias e com Malaquias. Neemias 13:10 diz que os levitas não estavam recebendo dos dízimos do povo, por isso eles largaram o serviço do sacerdócio e foram para os seus próprios campos. E então Judá trouxe os dízimos para que eles pudessem voltar ao serviço do reino. Esse é o mesmo contexto de Malaquias 3, verso 8, o famoso texto que o pessoal usa aí para coagir pessoas a ofertarem na igreja, ó que o demônio devorador vai te pegar. A situação era a mesma, os levitas não estavam recebendo dízimos, o povo estava roubando a Deus, tirando daqueles que serviam o recurso que Deus havia instituído como deles. Por causa da falta de generosidade do povo, Deus mandaria 7 gafanhotos, gafanhoto cortador, gafanhoto migrador, gafanhoto devorador, que é um gafanhoto, não é um demônio, para comer aqueles campos. Porque eles eram mesquinhos, eles teriam menos ainda. Uma pequena pausa para explicar uma coisa importante aqui. De vez em quando surge alguém no submundo da internet dizendo que o texto de Malaquias não é sobre o povo retendo dízimos, mas sobre os sacerdotes tomando os dízimos para si. No sentido de que os dízimos que deveriam ir para a casa do tesouro a fim de alimentar os pobres estavam sendo usados ao bel prazer dos sacerdotes. E isso é fruto de uma má leitura do contexto do capítulo 3. Já que o capítulo 2 se direciona aos sacerdotes, muitos interpretam que o capítulo 3 fala apenas com eles. Mas veja, o capítulo 1 de Malaquias fala ao povo de forma completa, o capítulo 2 começa a falar diretamente aos sacerdotes, por isso que o versículo 1 do capítulo 2 se inicia com "E agora, sacerdotes, este mandamento é para vocês", por isso o texto vai falando sobre a tribo de Levi. No entanto, a partir do verso 11, ele começa a falar sobre a tribo de Judá, que não era uma tribo de sacerdotes. No verso 12, fala de todas as tendas de Jacó, o que é uma referência aos 12 filhos de Jacó, que dão nome às 12 tribos de Israel, não apenas a tribo de Levi, que era a tribo sacerdotal. Por isso, em Malaquias 3, ele começa a misturar os públicos. O verso 3 de Malaquias 3 fala dos filhos de Levi, que são sacerdotes. Mas o verso 4 fala da oferta de Judá e de Jerusalém. No versículo 6 ele fala dos filhos de Jacó, uma referência novamente a todo o povo. E então entra o texto do verso 8 sobre o homem roubando a Deus em renegar a entrega dos dízimos e das ofertas. Dizer que isso é uma referência aos sacerdotes tomarem os dízimos para si é ler de forma ruim o contexto de Malaquias capítulo 2 e 3. Mas há uma evidência no texto ainda mais clara nos versículos seguintes, quando há uma promessa sobre Deus abrir os céus. Diz no verso 10 que se o povo entregasse os dízimos, Deus iria abrir as janelas dos céus e então derramar sobre eles uma bênção. E isso estava atrelado nos versículos seguintes ao trabalho no campo. Tanto que a maldição que é dada é que viriam gafanhotos para comer os campos. Ou seja, aqueles que estavam associados aqui à entrega ou à retenção dos dízimos não eram sacerdotes, mas eram aqueles que possuíam trabalhos nos campos. Ou seja, o povo de Israel de forma completa, à exceção dos sacerdotes. Como lemos várias vezes no livro de Deuteronômio, como Deuteronômio 10, Deuteronômio 18, que a tribo de Levi não recebeu terras para plantar e comia daquilo que era entregue em termos de dízimos. Como as bênçãos e as maldições sobre aqueles que estavam retendo os dízimos, mas deveriam passar a entregá-los, se relacionam ao trabalho no campo, só podemos acreditar que o texto fala daqueles que trabalham no campo.
ou seja, aqueles que não eram da tribo de Levi. E esse é fundamentalmente o contexto acerca do dízimo no Antigo Testamento, até que a gente chega no período interbíblico, aquele período de 400 anos entre o fim do Antigo Testamento e o começo do Novo Testamento. E os livros apócrifos que foram escritos nesse período, conhecidos como literatura do Segundo Templo também, registram frequentemente o costume e a prática do dízimo como algo que ainda existia no meio do povo judeu. Você vê isso em 1 Macabeus ou mesmo no livro de Judite. O livro de Eclesiástico ordena que se dê dízimos, e o livro de Tobias registra o ato de dar dízimos e aquele dízimo que era dado a cada 3 anos, sendo sempre entregue aos pobres com fidelidade. Foi nesse período, por exemplo, que o dízimo se modificou um pouco e ficou um pouco mais, como eu diria, rígido. Como o Antigo Testamento dizia para eles entregarem os dízimos de tudo aquilo que florescia, não é, tudo aquilo que vinha da terra, o que significava geralmente o dízimo dos frutos, não é, da terra e muitas vezes de animais. A Mishnah e o Talmud passaram a interpretar que até mesmo hortaliças deveriam ser fruto de dízimo. Por isso que Jesus vai dizer que os fariseus davam dízimo da hortelã, do endro, do cominho. Ele estava dizendo que eles eram homens extremamente rígidos na entrega do dízimo. Em tese, eles não precisavam dar dízimos de temperos que eles pegavam na terra. Mas até disso esses homens estavam dando dízimo. Sei lá, é como quem dá dízimo de 10 centavos porque achou R$1 na calçada. É mais ou menos isso. Além disso, adicionou-se impostos, não é, acerca do cuidado dos templos, e essas coisas foram se configurando naquele período. Até que a gente chega no Novo Testamento. E aqui mora a grande questão, porque você deve ter me ouvido falar até aqui sobre dízimo, deve estar pensando, e aí, mas entendi como era antes da lei e tal, Antigo Testamento, mas e aí, eu tenho que dar dízimo ou não tem? Porque o que importa no fim das contas é como o Novo Testamento lida com isso tudo, como aplica, revoga, mantém ou não essa questão envolvendo o dízimo. Bebi mais uma aguinha aqui. E quando a gente passa por todo o Novo Testamento, a gente encontra elementos de continuidade e de descontinuidade com relação aos dízimos. Existem esses dois elementos. Elementos de continuidade e elementos de descontinuidade. Que elementos de descontinuidade são esses? O dízimo, como prática judaica, não é restabelecido, não é mantido como uma prática comum da igreja cristã. No entanto, há elementos de continuidade. O princípio de constância, generosidade, alegria e proporcionalidade se mantém no Novo Testamento. Deixa eu mostrar o que é que eu quero dizer com isso, lidando com os principais textos do Novo Testamento que falam sobre oferta, generosidade, ajuda aos pobres e tudo mais. Um texto famoso é 1 Coríntios 16, versos 1 e 2, onde Paulo está organizando uma coleta para os necessitados da região da Judéia. Ele diz assim: quanto à coleta para os santos, façam também vocês como ordenei às igrejas da Galácia. Então a gente tem aqui uma ordem que Paulo dá, que não é exclusiva ao povo de Corinto, mas também ao povo da região da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que não seja necessário fazer coletas quando eu for. E no verso 3, Paulo diz que quando chegar lá, vai então pegar esses recursos e levar até Jerusalém. O que é que Paulo diz aqui sobre essa oferta? Ele não diz que eles deveriam coletar dízimos, ele não fala sobre dízimo no Antigo Testamento, ele nem aplica a ideia de dízimo veterotestamentário, nem volta a Abraão ou Jacó, mas ele fala de uma coleta que é dada pela igreja, onde cada irmão é responsável pelo cuidado dessa oferta, e cada um deveria dar de forma proporcional à sua prosperidade, a fim de ajudar aqueles irmãos em necessidade. Ou seja, Paulo coloca isso como uma obrigação de cada um daqueles irmãos, cada um deveria fazer isso, eles deveriam fazer isso de acordo com aquilo que possuíam, era proporcional à própria renda, e que isso seria usado para o serviço da igreja em dificuldade. Em 2 Coríntios, Paulo também faz um longo arrazoado acerca de ofertas e de generosidade. A gente vê isso nos capítulos 8 e 9 de 2 Coríntios. No versículo 2 de 2 Coríntios 8, ele fala que mesmo irmãos em dificuldade e pobreza foram generosos e ajudando aqueles que estavam numa situação ainda pior. O verso 3 diz que eles contribuíram de uma forma voluntária, por mais que seja uma obrigação que recai sobre eles, eles não precisaram ser obrigados àquilo, já que eles possuíam esse impulso de servir que vinha da fé. No verso 4, a gente lê que esses irmãos pediram para poder participar dessa assistência aos santos. No verso 7, Paulo leva aos coríntios o mesmo pedido, esperando que da mesma forma que eles abundam na fé, na palavra, no saber e no amor, eles também pudessem manifestar abundância em generosidade financeira. No verso 8, ele diz que não está mandando
eles fazerem isso, mas que isso provaria o amor e o coração sincero deles. A partir do verso 9 ele fala do exemplo de Jesus, que era rico e se fez pobre. O verso 12 fala dessa proporcionalidade, que a oferta será aceita de acordo com aquilo que a pessoa pode dar e não de acordo com as suas misérias e faltas. O verso 13 e o verso 14 diz que o interesse de Deus é que aqueles que têm mais sejam generosos com aqueles que têm menos. Então ele segue falando acerca de Tito, entra no capítulo 9. No verso 3 e no verso 4 ele diz que seria uma vergonha que esses irmãos não estivessem preparados já com as suas ofertas ajuntadas para poder ajudar os miseráveis. O verso 5 diz que eles devem exercer generosidade e não avareza. O verso 7 diz que cada um deve contribuir de acordo com o que propor no coração e devem fazer isso com alegria. E diz que Deus os abençoará se eles estiverem servindo e ajudando os miseráveis. E no caso também ajudando aqueles que são semeadores da mensagem do evangelho. Ou seja, nesse longo texto com 2 capítulos acerca de generosidade, novamente Paulo não fala nenhuma vez de dízimo, mas Paulo fala de generosidade, de alegria, de cada um sendo responsável pelas suas ofertas, fazendo isso de acordo com o que tem, de que isso é um impulso que provém do amor, que é uma obrigação de todos nós em amor a todos os santos. A gente também encontra uma passagem longa sobre ofertas em Filipenses capítulo 4. A partir do verso 15, Paulo diz o seguinte: E como vocês filipenses sabem muito bem, no início da pregação do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber, exceto vocês somente. Porque até quando eu estava em Tessalônica, por mais uma vez vocês mandaram o bastante para as minhas necessidades. Não que eu esteja pedindo ajuda, pois o que realmente me interessa é o fruto que aumente o crédito na conta de vocês. Recebi tudo e tenho até de sobra. Estou suprido, desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. Então a gente encontra aqui a igreja usando os seus recursos para financiar a obra missionária. Paulo era um pregador do evangelho e por ser um pregador do evangelho de tempo integral, Paulo recebia ofertas das igrejas. Quando essas ofertas não chegavam, porque esses irmãos eram avarentos ou mesmo porque havia algum tipo de conflito relacional, Paulo exercia alguns trabalhos para poder se sustentar. Ele fazia tendas, isso virou até mesmo uma linguagem comum, né? Um crentez sobre um pastor que trabalha, ele é um fazedor de tendas. Mas novamente, Paulo fala de ofertas, generosidades, aqui no caso nem é aos necessitados de forma geral, mas ao Paulo como pregador do evangelho, e dízimo não aparece mais nenhuma vez. O que nós temos é apenas proporcionalidade, generosidade, constância desse serviço. Agora, esse é um ponto interessante que a gente colocou aqui. Paulo recebia ofertas da igreja por ser um pregador do evangelho. Eu quero fazer um vídeo exclusivamente dedicado à questão de salário pastoral, de pastores receberem salários e coisas assim. Então esse vídeo não vai se delongar nesse assunto, mas a gente sabe, a partir do Novo Testamento, que pregadores do evangelho, sejam pastores ou missionários, eram homens que eram sustentados para essa obra. Em 1 Coríntios 9, isso é claramente estabelecido. Em 2 Tessalonicenses 5,12, a mesma coisa. Paulo deixa isso muito claro. Existe dobrados honorários que são dados ao pastor por causa de sua pregação. Aquele que compartilha dos bens espirituais recebe de bens materiais para que ele possa continuar se dedicando ao serviço da pregação do evangelho. Então é compromisso dos membros da igreja sustentar aqueles que se desgastam no ensino da pregação do evangelho. De onde vem esse recurso? O que é que sustenta os missionários? O que é que sustenta os pastores da comunidade? O que os sustenta é justamente essa oferta que a igreja junta para o cuidado dos seus. E bem, todas as outras passagens do Novo Testamento que citam generosidade e oferta, nenhuma delas cita o dízimo também. Romanos 12 manda compartilhar a necessidade dos santos. Gálatas 6 manda fazer o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Efésios 4 diz para que aquele que furtava não furte mais, antes comece a trabalhar com as próprias mãos para poder ter com o que contribuir e ajudar os outros. Em 1 Timóteo 6 os ricos são instruídos a serem generosos e prontos a repartir com os necessitados. Em Atos, os primeiros cristãos vendiam seus bens e distribuíam entre a comunidade, mas ainda assim, dízimo não aparece lá, assim como não aparece em nenhum outro lugar do Novo Testamento. O que é que isso nos diz? Isso nos diz, com uma boa dose de certeza, que o dízimo, como o costume judaico, não era uma prática comum ao Novo Testamento. Principalmente porque os cristãos não possuíam a casa do tesouro, que era para onde os dízimos iam. Os cristãos não possuíam mais festas judaicas, o que impedia que as festividades fossem sustentadas. Os cristãos não possuíam levitas e sacerdotes para receberem esses dízimos. Era muito natural que a prática do dízimo ficasse à sombra do Antigo Testamento, junto com as luas novas, as festas e os sacrifícios.
como parte da vida cerimonial do Antigo Testamento. Agora, por mais que haja essa descontinuidade, a gente encontra muito presente uma continuidade. A continuidade da generosidade, do sustento dos pastores e dos pregadores, do sustento dos órfãos e das viúvas, do cuidado com os irmãos da igreja em necessidade, de uma proporcionalidade, de eu ofertar de acordo com aquilo que eu ganho, de uma alegria que se manifesta nisso, de uma constância em generosidade para com os necessitados. A gente pode chamar isso de dízimo? Bem, é teologicamente errado, mas existe certa semelhança com o dízimo do Antigo Testamento. Eu acho que chamar de dízimo é confundir, mas certamente é um ambiente constante, proporcional, generoso e alegre de compartilhamento daquilo que nós possuímos. Um ponto interessante, talvez a gente possa colocar, ainda falando de Novo Testamento, é que esses primeiros cristãos, eles eram judeus convertidos em sua maioria. E eles mantinham alguns costumes e práticas judaicas que não iam contra o Senhor, como continuar se reunindo em templos com a igreja, os templos se convertiam em ambiente de culto cristãos, eles continuavam cumprindo alguns votos, como Paulo cumprindo um voto de nazireato, de raspar o cabelo e tudo mais. E é muito possível que esses cristãos mantivessem o dízimo como um tipo de padrão de generosidade. A gente sabe que é um costume muito antigo de se ofertar 10% dos próprios recursos à igreja. A gente não pode argumentar muito em cima do silêncio. Alguns vão dizer, não, o Novo Testamento não fala de dízimo porque já era uma prática tão comum, tão óbvia, que eles nem precisavam falar disso. Mas a gente consegue encaixar qualquer coisa no Novo Testamento com esse tipo de argumento. Nós não podemos argumentar em cima da ausência. A ausência aponta para a ausência e não para a presença. A falta de argumentação sobre uma prática que deveria ser tão comum em textos tão longos acerca de generosidade aponta muito mais para a ausência do dízimo como uma prática normativa do que para a presença dele. Agora, o problema é que muitas pessoas são contra o dízimo porque são gananciosas. São contra a presença do dízimo no Novo Testamento e aplaudem pregações que falam contra o dízimo simplesmente porque fizeram dos reinos terrenos o seu tesouro. E não querem participar da vida da igreja, não querem sustentar os seus pastores, não acreditam muitas vezes no trabalho missionário e no trabalho pastoral, porque no fundo são ateus práticos. Estes estão em maus lençóis, porque por mais que o dízimo não surja como uma prática normativa no Novo Testamento, a generosidade ainda se mantém. A proporcionalidade, ofertar os teus recursos na medida daquilo que você tem, continua. Cuidar dos pobres, sustentar os pastores e os missionários, é algo do qual você não pode fugir se você quiser ser fiel, chamando de dízimo ou não. Mas aí surgem alguns contra-argumentos bíblicos e alguns contra-argumentos de ordem do testemunho pessoal. Iago, Jesus mandou dar o dízimo, tá lá em Mateus 23:23. Vocês dão o dízimo do endro, do cominho, blá blá blá, façam essas sem omitir aquelas. Jesus está ordenando que os fariseus continuem dando o dízimo sem omitir as coisas mais importantes da lei. Jesus mandou dar o dízimo, ô seu pastor cafajeste ladrão ao contrário, porque eu sou ladrão ao contrário, estou dizendo para não dar o dízimo, então eu não sou ladrão, eu sei lá qual é do que é que vou me xingar aí, né? No entanto, o que nós esquecemos é que a nova aliança só teve início com a morte e ressurreição de Jesus. E por isso, o texto dos evangelhos ordena várias práticas da antiga aliança. Em Lucas 1, um anjo chamado Gabriel cumpre número 6:3 e consagra João Batista ao nazireato. Em Lucas 2:21, Jesus é circuncidado segundo o costume de Levítico 12. Falando em Levítico 12, em Lucas 2:22, Maria se purifica de acordo com os rituais estabelecidos nesse capítulo de Levítico. Assim como no verso seguinte, Lucas 2:23, José e Maria oferecem sacrifícios como é ordenado também em Levítico 12. Em Mateus 8:4, Jesus ordena que um leproso ofereça o sacrifício que é descrito em Levítico 14. Em Mateus 17, Jesus paga o imposto estabelecido em Êxodo 30. Em Mateus 26, Jesus cumpre junto com os discípulos o que é requerido em Êxodo 12. E várias vezes a gente encontra Jesus e seus discípulos cumprindo os rituais do Antigo Testamento, porque eles ainda estavam debaixo do Antigo Testamento. Por mais que os evangelhos apareçam como Novo Testamento, eles ainda estavam debaixo das obrigações da Velha Aliança. Por isso que Jesus diz para aqueles homens para que eles continuassem dando dízimo, mas que o fizessem sem ignorar as coisas mais importantes da lei, assim como ele mandou pessoas cumprirem vários outros rituais do Antigo Testamento. Ou seja, Jesus ter ordenado o dízimo em Mateus 23:23 aos fariseus não significa que ele ordenou o dízimo para um contexto da nova aliança após sua morte e ressurreição. O outro argumento comum é que o dízimo é anterior à lei, e por ser anterior à lei do Antigo Testamento, ele deve ser praticado depois da lei do Antigo Testamento, que é o momento em que nós vivemos agora. Como Abraão e Jacó entregaram dízimos, nós também devemos entregar dízimos. Mas nós já falamos a respeito disso. O dízimo não parecia ser uma prática comum do povo de Deus no Antigo Testamento. A gente tem 2 registros. E Jacó fazer um voto acerca do dízimo indica que, na verdade, o dízimo não era uma prática comum
dos crentes. Fora que a própria circuncisão é anterior à lei mosaica. Em Gênesis 17 a gente já vê a circuncisão acontecendo. A gente deveria continuar circuncidando hoje? Claro que não. Os cristãos não estão praticando circuncisão hoje, simplesmente porque a circuncisão é anterior ao Antigo Testamento. Alguns vão dizer, mais aliancistas, ah não, mas o batismo é a circuncisão. Aí eu posso simplesmente argumentar que não, mas a generosidade é o dízimo, e acabou. Se você pode criar uma correlação entre essa prática anterior à lei judaica com um outro elemento no Novo Testamento, eu posso fazer a mesma coisa, dizer que o dízimo do Antigo Testamento é a generosidade do Novo Testamento e a gente troca elas por elas. Então esse é um argumento que não se sustém. Outros vão argumentar usando Hebreus 7. No livro de Hebreus a gente tem uma longa discussão acerca do sacerdócio de Cristo ser segundo o sacerdócio de Melquisedeque, aquele rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo que recebeu dízimos de Abraão. Ora, se Jesus é do sacerdócio de Melquisedeque e Melquisedeque recebeu dízimos, então diante de um Cristo que é deste tipo de sacerdócio, Cristo também receberia dízimos, assim como Melquisedeque recebeu. O problema desse argumento é que Jesus não vem tendo que cumprir exatamente tudo aquilo que era comum ao sacerdócio do Antigo Testamento. Ele o estabelece em um nível espiritual, mas ele estabelece em um nível superior. É todo o argumento do livro de Hebreus. Jesus é maior. E Jesus é maior que todos os sacerdotes. Jesus é maior que Melquisedeque. O fato de Jesus viver o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, que seria uma ordem superior e anterior à ordem araônica, não significa que a gente deve cumprir todos os rituais sacerdotais que eram comuns ao Antigo Testamento, até porque nós não sabemos quais eram esses rituais sacerdotais que eram comuns ao tempo de Melquisedeque. Tudo que a gente sabe é que ele recebeu dízimos e que houve um momento de alimentação ali que evoca algo que viria na Páscoa e então na ceia. Mas é só isso? É tudo isso? A gente não tem arrependimento, a gente não tem justificação, a gente não tem nenhuma promessa acerca de um Messias que viria, é uma coisa muito pequena. Não há como achar que isso é um indicativo de que a gente vai ter que cumprir tudo aquilo ali. Senão a gente vai ter que voltar de guerra também, matar rei inimigo e tomar despojo de guerra, que nem Abraão estava fazendo. E a gente não acredita nisso, não faz nenhum sentido criar essa correlação muito íntima entre essas coisas, que é uma correlação muito comum entre aqueles que tentam defender a contemporaneidade do dízimo. E um último argumento é que o dízimo não era dado em dinheiro, o dízimo era dado em alimento. E isso é meio que um grande, sei lá, um grande mantra que é repetido pelo pessoal aí que é anti-dízimo, né? Que o dízimo não pode acontecer, não tem dízimo no Novo Testamento e tal. E a grande pergunta que a gente faz sobre isso é, e daí? Eles eram uma sociedade profundamente agrária, havia a moeda de uma forma ainda muito pequena. Hoje a gente não tá trocando alimento, a gente tá em uma sociedade de mercado com uma economia completamente diferente. Se ao invés de me dar dinheiro, os irmãos viessem aqui em casa e me dessem uma galinha, umas frutas, umas fraldas pra minha filha, uns lampião aí pra eu acender minha luz, sei lá, o que é que seja, no fim das contas daria no mesmo e seria ainda mais trabalhoso pra igreja. Converter a generosidade em papel moeda é só o jeito mais fácil em uma sociedade como a nossa de lidar com essa questão da generosidade. Mas então aí tem os argumentos baseados em testemunhos pessoais. Ah, mas Deus me abençoou muito por meio do dízimo. Eu dei o dízimo e Deus me prosperou. E tudo bem, Deus pode ter prosperado a sua boa generosidade. Isso não significa que a sua experiência pessoal faz com que a prática do dízimo seja neotestamentária. Você pode ter sido generoso pensando estar dando um dízimo e de fato dando um dízimo, cumprindo um ritual puramente judaico, de forma um tanto errada até, porque eles davam 23,3% ou 25% do que tinham, você só deve ter dado 10% provavelmente, e Deus foi generoso com você. Isso muda a teologia? De forma nenhuma. Deus pode nos abençoar até mesmo dos nossos enganos. Ninguém sabe tudo. Quantas coisas erradas a gente não deve pensar acerca da vida de igreja e Deus ainda assim nos abençoar. Segundo lugar, mas meu pastor é um homem de Deus e ele cobra dízimo, meu pastor não pode estar errado. É verdade, ele pode sim. Seu pastor pode ser um homem de Deus e ainda assim cobrar dízimos. O seu pastor pode ser um homem de Deus e ter uma visão diferente acerca desse assunto. Iago, a minha igreja é uma igreja que cobra dízimos, e agora o que é que eu faço? Eu vou embora? Eu não dou dinheiro? Não, você oferta de acordo com aquele valor que é estipulado. Ele chama de dízimo lá no púlpito, você chama de oferta, e você usa aquele padrão de 10% como um mínimo da sua generosidade. Considerando que se a gente fosse usar o padrão do Antigo Testamento, a gente daria uns 25%. E Jesus diz em Mateus 5 de que a nossa justiça deveria ser maior que a justiça dos fariseus. Então o padrão de 25% do Antigo Testamento tinha que ser um padrão baixo para nossa generosidade. Será que você está disposto a viver esse tipo de vida? Não é fácil não. Então fazer confusão porque a tua igreja institui 10% não deveria ser grande coisa. Deveria ser fácil você não acreditar que o dízimo é uma prática neotestamentária, mas congregar em uma igreja que acredita, já que 10% é muito pouco diante daquilo que Deus realmente espera de nós em serviço e generosidade. Aí você pode dizer, Iago, mas Deus falou ao meu coração tantas vezes acerca do dízimo. Bem,
talvez seja Deus realmente tocando no seu coração acerca da sua generosidade. Mas se Deus fala com você e Deus fala através da escritura, se essas duas falas parecem se contradizer, eu prefiro ficar com aquilo que é a palavra de Deus registrada no papel, do que naquilo que você sentiu no seu coração ou pensou na sua mente e considerou como Deus falando com você. Ou seja, pra gente concluir esse vídeo aqui, sempre que eu falo ou seja, aparece um ou dois dizendo, você falou errado, ou seja e tal. É meme, povo, é meme. Todos devem ser generosos, constantes e proporcionais. Ninguém deveria se sentir livre de não estar sendo generoso e ajudando aos pobres e aos necessitados. Todos devem ofertar de acordo com a sua renda. E água é 10%? Vixe, mas é 25%? E agora? A Bíblia não diz quanto é. O Novo Testamento não diz um número. Não diz que você tem que dar X ou Y. Nenhuma igreja deveria ficar fiscalizando quanto é que você está dando da sua renda. Mas você deveria ter um coração generoso. Olhar para o fato de que os judeus davam 23,3% pelo menos da sua renda a Deus naquele período e, bem, recebiam parte disso no alimento, parte de um desses 3 dízimos nas festas judaicas. Mas isso tinha que mover você. É 10% se dá todo mês? Ok, é 15, é 20, seja o mais generoso que você puder. Por isso que o dízimo não é uma norma no Novo Testamento. Eu já ouvi o Dr. Augusto Nicodemos falando aqui em Fortaleza, eu estava ouvindo a pregação dele, ele contou 2 exemplos interessantes. Um é que nos Estados Unidos as igrejas têm uma metodologia diferente para financiar suas obras. Isso, claro, de acordo com a experiência dele, que passou bastante tempo estudando nos Estados Unidos. Isso não é a realidade de todas as igrejas lá. De que como eles pensam muito em orçamento anual e quase não existe inflação nos Estados Unidos, eles fazem o orçamento anual da igreja e eles dividem proporcionalmente pela renda das famílias. O que significa que ao invés do irmão simplesmente dar 10% e fazer um caixa na igreja, os irmãos se comprometem com aquele valor proporcional daquilo que a igreja vai gastar. Funciona dentro da estrutura e da mentalidade americana. E quando surgem novas necessidades, os irmãos colocam a mão no bolso para ajudar aquilo que for necessário. Augusto Nicodemos também morou na Europa há um tempo. Ele fala que na Europa, muitas igrejas instituem 5%. O dízimo é um meio dízimo e o motivo é porque já tem tanto dinheiro e tanta riqueza que 10% faria com que a igreja tivesse um sobrecaixa tão grande e inadministrável. Teria tanto dinheiro que a igreja não teria o que fazer. Então as igrejas pedem menos dinheiro e deixam que os irmãos administrem outras generosidades da forma que eles preferirem. Isso também explica uma questão que me fazem muitas vezes. Eu tô desempregado, eu tô ganhando cesta básica, eu tô passando necessidade com minha família, eu ganhei um dinheirinho aqui, eu tenho que dar dízimo desse dinheiro? E bem, se o dízimo fosse uma norma para o Novo Testamento, certamente você teria que dar os seus 10% do auxílio emergencial do governo, sei lá, mesmo com sua família aí passando fome. Agora, entendendo que o princípio da generosidade e proporcionalidade se manifesta aqui, talvez hajam períodos na sua vida que você vai ofertar menos, que você vai dar menos, que você vai mais receber do que contribuir. Você, mesmo em pobreza, assim como os irmãos da Macedônia, pode acabar tirando de onde não tem para ajudar quem tem menos. Mas você vai fazer um exercício de sabedoria sobre como usar os recursos em tempos de extrema necessidade, como fome, despejo, doença, circunstâncias onde os recursos são necessários para sua própria subsistência mínima. Entenderam? Esse é o nosso arrazoado acerca do assunto do dízimo. O que é que você pensa acerca disso? Não deixe de comentar aqui embaixo pra gente continuar esse maravilhoso debate sobre o assunto. Manda esse vídeo aí nas suas redes sociais, compartilha com seus amigos, manda no zap da igreja e vamos continuar servindo ao reino de Deus, sendo generosos, proporcionais, constantes e alegres com os nossos recursos. Deus abençoe todos vocês. A gente tem vídeo aqui toda terça e quinta-feira às 10 horas da manhã, que é o horário da família cristã de Jesus e da igreja. Valeu, negada. Tchau, tchau.